É muito sábio reconhecer que talvez não seja que aquilo que você quer que aconteça não está dando certo de verdade. É melhor ainda você entender que talvez você não tenha preparado o terreno da forma correta. E é muito bom se fazer uma pergunta: que tipo de solo eu estou sendo para aquilo que eu digo que eu quero viver? Seja bem-vinda ao Café com Leveza. Se você chegou agora, nós temos um combinado. Para ouvir o Café com Leveza, eu recomendo que você pegue seu café, seu chá, sua água ou seu suco. E hoje eu peço que você escute com calma, pois você é emocionante. Eu sou Moni Bertolino, terapeuta das emoções. E eu trabalho integrando ciência e espiritualidade de uma forma prática, de uma forma que a gente consegue aplicar na rotina e não só entender como conceito. E hoje a nossa conversa parte da parábola do semeador. É uma parábola que eu gosto muito. Um semeador, quando ele espalha sementes, acontecem diversas coisas. Cai em diversos lugares. E aqui nós vamos falar sobre isso. Utilizando essa parábola, o semeador, quando ele joga a sua semente, algumas caem à beira do caminho. Outras acabam caindo num solo cheio de pedras. Outras sementes caem entre os espinhos. E algumas sementes encontram uma terra boa e frutifica. A semente aqui na parábola, ela é boa em todos os casos. Mas o que está mudando o cenário é exatamente o solo. E quando a gente traz isso para a vida, a semente, ela pode ser um curso que você começou, pode ser uma terapia que você decidiu começar, pode ser um conselho que alguém te deu, um relacionamento, uma oportunidade de trabalho ou até mesmo um novo hábito. E o solo dessa semente representa o seu estado interno. E agora nós vamos olhar para cada um desses cenários. Se você tiver a oportunidade de pegar um papel, uma caneta para anotar, legal. Se não tiver, absorve o que fizer sentido para o seu momento, para o seu solo. Então vamos lá. A primeira semente, a que caiu ali na beira do caminho. Ela é quando você escuta, só que você não consegue absorver. Você até entende racionalmente, mas só que aquilo não entra de jeito nenhum em você. E por quê? Porque possivelmente você está no modo de defesa. Quando o nosso corpo vive sob estresse constante, ele libera cortisol em excesso. Então o seu cérebro ele vai priorizar sobreviver. Ele não vai priorizar o seu crescimento. Então nessa condição que você está, do exemplo, é muito difícil aprender profundamente. Porque o seu sistema está ocupado, tentando o tempo todo te proteger de algo. Não é que você não é inteligente, é que você não está se sentindo segura internamente para conseguir seguir. A segunda semente, que é do solo pedregoso, aqui nessa situação existe um entusiasmo, você começa muito animada, você muda sua rotina, você cria metas, você assume compromissos, mas na primeira frustração você para. O que falta aqui? Uma raiz. O que essa raiz vai te ajudar? Ela vai exigir de você que você tenha uma repetição, uma constância, que você tenha uma experiência emocional sustentada. E que se você não tiver uma continuidade, essas conexões neurais que você está tentando criar enfraquece. Então, a mudança ela até começa, mas ela não estabiliza. Entendeu o porquê da raiz? Terceiro exemplo.
o solo que a semente cai, só que esse solo tem espinhos. Isso é mais comum hoje do que você imagina. Você aprende, você sabe ali o que você tem que fazer, mas só que por uma sobrecarga de informações demais, que você começa a captar tudo, você tem muitos estímulos externos. Aqui a gente tem sempre o exemplo das redes sociais, que é estímulos internos demais, externos. Você se compara muito e sabe o que acontece com o seu sistema de recompensa do seu cérebro? Vai alterando e vai compreendendo que isso é a forma correta. Então, quando você vai se acostumando com esses estímulos rápidos, constantes, você perde tolerância, você perde paciência para processos que exige tempo para você aprender. Isso é muito ruim. Porque o aprendizado ele não vai desaparecer. O que acontece é que ele acaba sendo sufocado pela urgência desse cotidiano de estímulos rápidos que possivelmente você está se adaptando a ele. Dá para você perceber a lógica? Em nenhum momento o problema foi a semente. Não é. E isso nos ajuda a entender algo que é bem comum. Um exemplo. Nossa, eu já fiz terapias, eu já li livros ou tentei. Já tentei mudar, mas não dá resultado nenhum. Talvez tudo isso que você está fazendo não é que ela não vai funcionar. Com certeza uma dessas coisas vai deixar sementes para sua evolução. Só que o seu terreno ainda não estava pronto para absorver um desses aprendizados. E também a gente tem uma outra explicação, que é completamente ao contrário. Às vezes algo em você floresce, super rápido. Um projeto dá certo, uma relação amadurece, um hábito se mantém. Não é porque você só teve sorte, mas porque naquela área da vida, o seu solo já estava muito mais bem preparado. E quando a gente analisa essa parábola, ela não vem para nos julgar. Ela vem para nos mostrar sobre responsabilidade. Por quê? Enquanto eu estiver culpando essa semente, eu terceirizo esse poder do aprendizado. E quando eu olho ali para aquele solo e eu assumo que eu posso cultivá-lo, o resultado vem. Então, uma terra boa mesmo, também não significa que não tem problema, não é uma ausência de problema. É um preparo consciente, constante. E também para preparar este solo, é necessário reduzir o seu ruído. É necessário regular o seu corpo antes de exigir a mudança da sua mente. E realmente sustentar aquilo que foi iniciado, mesmo depois que a sua empolgação se passou. E um ponto central também deste episódio que eu quero trazer para você. Talvez a sua sacolinha de sementes não precisa de mais quantidades. Talvez você precisa trabalhar a sua terra. Então, se você sente que alguma área da sua vida insiste em não ter frutos, como um relacionamento, uma carreira, uma autoestima, saúde, pode ser a hora de você mapear esses espinhos, identificar essas pedras, reconhecer onde você está entrando ali em defesa e não na ação. Se faz sentido para você, se você sente que quer aprofundar isso com acompanhamento, existe um formulário que eu tenho chamado Sessão Diagnóstica. É uma conversa inicial que eu disponibilizo para entender onde você está, que momento, avaliar aí esse seu terreno interno e entender dentro das ferramentas que eu trabalho, como a hipnoterapia, dando ali a base, unindo ciência e espiritualidade, e te ajudar. Lembre-se, as sementes, elas estão disponíveis. Vale entender você como está o seu terreno para as áreas da sua vida. Isso não é uma promessa, não é mágica. É simplesmente você aplicar com consciência aquilo que já está em você. E eu quero fechar voltando para a pergunta inicial.
Antes de você dizer, não está dando certo, o resultado não está acontecendo, se pergunte: eu estou tentando plantar enquanto vivo em total estado de defesa? Ou eu estou tentando começar algo sem criar uma raiz? Eu estou permitindo também que o excesso do dia a dia, de informações, sufoque o que eu digo que é prioridade na minha vida? Porque as sementes, elas vêm, elas sempre chegam. Mas frutificar aquilo vai depender do seu solo. E cuidar do seu solo é uma escolha profundamente madura e sábia que talvez tenha que fazer. Muito obrigada pela sua presença. Agradeço por estar aqui e até sexta-feira, 8h08 da manhã. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. É uma alegria estar aqui com você. Muito obrigada. Com amor, Monet.